Meu nome é Daniel. Tenho 73 anos. 41 deles eu passei ao lado de Helena. Alguns de vocês que estão ouvindo isso agora provavelmente vão reconhecer algo que vivem ou que já viveram. Outros vão sentir um aperto no peito que nem sabem explicar. E tem os que vão sair daqui antes do fim porque não querem encarar. Eu entendo. Levei décadas para encarar também. Mas se você ficou até aqui, significa que algo dentro de você sabe que isso importa. Não estou aqui para vender nada. Não estou aqui para fazer você se sentir bem. Estou aqui porque Helena não está mais aqui. E porque eu queria, mais do que tudo, poder voltar no tempo e ouvir alguém me contar o que vou contar agora. Talvez eu tivesse mudado. Talvez não. Mas pelo menos eu teria tido a chance. A chance que você ainda tem. 41 anos parece muito tempo. E é. Mas eu te digo uma coisa. 41 anos ao lado de alguém não significa 41 anos com alguém. Eu aprendi isso tarde demais. Aprendi no último dia, no último instante, quando ela me olhou, segurou minha mão e disse algo que me quebrou por dentro de um jeito que nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma tragédia jamais conseguiu. Porque a dor que vem de fora, a gente suporta. A dor que vem de dentro, da culpa, do arrependimento, da certeza de que você destruiu algo precioso sem nem perceber, essa não tem cura. Essa te acompanha até o fim. E eu vou carregar isso até o último dia da minha vida. Não é sobre ciúme, não é sobre traição, não é sobre briga ou discussão. É sobre algo muito pior. É sobre ausência. É sobre estar junto e estar longe ao mesmo tempo. É sobre acreditar que o tempo resolve, quando na verdade ele só esconde. E quando você finalmente percebe, já é tarde, tarde demais. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que parece que sempre vai ter amanhã. Mas o que vou dizer aqui pode evitar que você viva o resto da sua vida carregando um peso que não dá para tirar. Não é exagero. Não é drama. É só a verdade nua e crua de alguém que viveu isso. Você pode achar que o seu casamento está bem. Você pode achar que está tudo sob controle. Você pode achar que só porque vocês não brigam, só porque moram juntos, só porque ainda dividem a mesma cama, que está tudo certo. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu também achava. Eu também acreditava nisso. E eu estava errado. Completamente errado. E quando eu descobri, já não tinha mais volta. Porque a pessoa que podia me perdoar, a pessoa que podia me dar outra chance, já não estava mais aqui. E aí, não adianta chorar. Não adianta pedir desculpa para o vazio. Não adianta querer consertar, porque morte não negocia, morte não espera, morte não dá segunda chance. O que vou dizer aqui pode parecer simples, pode até parecer óbvio, mas deixa eu te garantir uma coisa. Se fosse óbvio, eu não teria destruído 41 anos sem nem perceber. Se fosse simples, Helena não teria morrido carregando uma dor silenciosa que eu nunca vi. Ou melhor, que eu vi, mas escolhi ignorar, porque era mais fácil, porque eu achava que ela ia entender, porque eu achava que depois eu resolvia, mas depois nunca chegou. E agora eu estou aqui, sozinho, olhando para trás e vendo uma trilha de pequenos nãos, pequenas recusas, pequenos adiamentos que se acumularam até formar um buraco que engoliu tudo. E eu não quero que você viva isso. Helena e eu nos conhecemos jovens. Ela tinha 22, eu tinha 24. Nos casamos 2 anos depois. Foi um casamento comum, nada de especial. Não tivemos filhos, por escolha dela inicialmente, e depois por escolha mútua. Construímos uma vida simples. Eu trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção. Ela era professora de educação infantil. A gente tinha uma rotina: café da manhã juntos, almoço cada um no seu canto, jantar em casa, final de semana assistindo televisão, às vezes saindo para comer fora, às vezes visitando a família dela ou a minha. Nada de extraordinário, nada de filme, só vida, vida normal. A gente não brigava muito.
não tinha grandes conflitos, não tinha drama. E eu acho que foi justamente isso que me enganou, porque eu olhava para o nosso casamento e via estabilidade, via segurança, via algo sólido, algo que ia durar, e ia mesmo. Durou 41 anos, mas durar não é a mesma coisa que viver, e eu demorei 41 anos para entender isso. Helena era tranquila, era daquelas pessoas que não reclamavam muito, que aceitavam as coisas como eram, que não faziam tempestade em copo de água. E eu, no meu egoísmo, achava que isso era uma qualidade. Achava que eu tinha sorte de ter uma mulher assim. Uma mulher que não enchia o saco. Uma mulher que não cobrava. Uma mulher que deixava eu viver minha vida. Mas o que eu não entendia é que ela não estava deixando eu viver minha vida. Ela estava desistindo de viver a dela. Porque veja bem, eu não era um marido ruim. Não no sentido tradicional. Eu não batia nela. Não traía, não bebia, não jogava, não sumia de casa. Eu estava lá, todos os dias, dormindo ao lado dela, comendo na mesma mesa, dividindo as contas, dividindo o espaço, mas eu não estava presente, eu estava ausente. E tem uma diferença gigante entre estar perto e estar junto. Eu estava perto, mas eu nunca estive realmente junto. E ela percebeu isso muito antes de mim, só que ela não falou. Ou melhor, ela falou, mas eu não ouvi, porque a gente ouve o que quer ouvir, a gente vê o que quer ver, e eu não queria ver o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Eu não queria ver que Helena estava se afastando, que Helena estava se fechando, que Helena estava desistindo de mim, de nós, de tudo. Porque quando você pede algo uma vez e não recebe, você pede de novo. Quando você pede 2 vezes e não recebe, você pede uma terceira. Mas chega uma hora que você para de pedir. Não porque você conseguiu, não porque não quer mais, mas porque você entendeu que não vai receber. E essa é a pior dor de todas. A dor de desistir de algo que você ainda quer. A dor de aceitar que a pessoa que você ama não vai te dar o que você precisa, e aí você se adapta, você se fecha, você se acostuma, e o tempo vai passando. E a gente vai envelhecendo juntos, mas separados. Helena descobriu o câncer no pâncreas em maio, estágio avançado. Os médicos disseram que ela teria talvez 6 meses com tratamento. Ela fez 3 sessões de quimioterapia e desistiu. Disse que não valia a pena, que queria viver o que restava com dignidade. Eu tentei convencê-la, mas ela foi firme. E no fundo eu acho que ela já tinha desistido de muita coisa bem antes do câncer. Nos últimos dias, ela ficou em casa, cuidados paliativos. Eu tirei licença do trabalho para ficar com ela. Foi a primeira vez em 41 anos que passei tanto tempo ao lado dela sem ter para onde fugir, sem ter desculpa, sem ter trabalho, sem ter televisão, sem ter nada. Só ela e eu e o silêncio. Um silêncio pesado, um silêncio cheio de coisas não ditas. No último dia, ela acordou mais fraca que o normal. Mal conseguia falar. Eu estava sentado ao lado da cama dela, segurando a mão dela, e ela virou o rosto para mim, me olhou com aqueles olhos cansados e disse com a voz fraca, mas firme: "Daniel, eu só queria que você tivesse me visto. Foi só isso, mais nada." Ela fechou os olhos e dormiu. Algumas horas depois, ela não acordou mais. "Eu só queria que você tivesse me visto." Essas palavras ficaram na minha cabeça, ecoando, martelando, destruindo tudo, porque eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Eu só nunca quis encarar, porque o problema não foi algo grande. Não foi uma traição, não foi abandono. Não foi nada que dê para apontar e dizer: "Foi aí que eu errei." Foram as pequenas coisas, os pequenos nãos, as pequenas recusas, as pequenas indiferenças que se acumulam até formar uma montanha. Helena sempre gostou de dançar, desde nova. Ela me contava que quando era criança ficava rodando pela sala, imaginando que estava em um baile. Quando a gente começou a namorar, ela me pedia para a gente ir dançar.
E eu ia, no começo. Depois, com o tempo, comecei a inventar desculpas. Trabalho, cansaço, não estou afim. Amanhã a gente vai. E amanhã nunca chegava. Ela parou de pedir. Simples assim. Ela queria viajar. Não para lugares caros, não para o exterior, só para conhecer outras cidades, praias, montanhas, lugares diferentes. Ela sugeria. Eu dizia que não tínhamos dinheiro, que o trabalho não permitia, que era melhor guardar para a aposentadoria. Sempre uma desculpa lógica, racional, sensata. E com o tempo, ela parou de sugerir. Ela gostava de conversar, de verdade. Não só sobre o dia a dia, sobre conta, sobre comida. Ela gostava de falar sobre sonhos, sobre medos, sobre vida. E eu ouvia pela metade, com um olho na televisão, outro no celular, a cabeça em qualquer lugar menos ali. E ela foi percebendo, e foi se calando. E eu, no meu egoísmo, achava que estava tudo bem. Com o tempo, Helena mudou. Não de uma hora para outra. Foi devagar, foi silencioso. Ela parou de pedir para sairmos, parou de sugerir viagens, parou de tentar conversar comigo sobre coisas profundas. Ela se acostumou com a minha ausência emocional. Ela criou uma vida própria. Começou a sair sozinha, ia ao cinema sozinha, ia caminhar sozinha, visitava as amigas, se inscreveu em um curso de pintura, começou a ter hobbies, interesses. E eu, burro como era, achava aquilo ótimo, achava que ela estava bem, achava que ela tinha amadurecido, que tinha entendido que cada um precisa do seu espaço. Mas o que ela tinha feito foi desistir. Desistir de mim, desistir de nós. Ela não saiu de casa, não pediu divórcio, não fez escândalo. Ela só se afastou emocionalmente e continuou vivendo ao meu lado, mas sem mim. E eu nem percebi, ou melhor, percebi, mas achei que era normal. Achei que era parte do envelhecer juntos. Achei que o amor era aquilo, companheirismo, rotina, presença física, mas amor não é isso. Amor é presença, é atenção, é interesse genuíno, é fazer questão. E eu não fazia. Eu estava lá, mas não estava. E Helena foi se apagando, foi murchando, foi virando sombra. E quando ela morreu, eu percebi que já fazia anos que eu tinha perdido ela, só que eu não tinha notado. Teve um sonho que Helena teve a vida toda. Ela queria aprender a dançar de verdade, não dança de salão comum, tango. Ela era fascinada por tango, dizia que era a dança mais bonita do mundo, cheia de emoção, de intensidade, de entrega. Ela falava disso com um brilho nos olhos. Quando ela tinha 30 anos, descobriu que tinha uma escola de tango na cidade vizinha. Ficou empolgada, me contou, disse que queria fazer aulas. Eu ri, não de forma maldosa, mas ri. Falei que tango era coisa de gente jovem, que a gente já estava velho para isso, que era caro, que era longe. E ela ficou quieta, não insistiu. Alguns anos depois, ela voltou a tocar no assunto, dessa vez mais discreta. Disse que tinha visto uma promoção de aulas. Eu disse que a gente não tinha tempo. Trabalho, casa, responsabilidades. E ela não falou mais. Nunca mais. 39 anos ela conviveu comigo sem dançar tango. 39 anos carregando um sonho que nunca realizou. Um sonho simples, acessível, possível, mas que eu, com minha indiferença, com minha falta de apoio, com minha incapacidade de fazer questão, destruí. E agora, ela não está mais aqui. E o tango dela nunca aconteceu e eu tenho que viver com isso. Sabendo que bastava eu ter dito sim, bastava eu ter ido com ela, bastava eu ter feito questão, mas eu não fiz. Quando Helena disse aquela frase no último dia, eu só queria que você tivesse me visto. Ela não estava me acusando, não estava cobrando, não estava jogando na minha cara. Ela estava simplesmente dizendo a verdade. Uma verdade que ela carregou sozinha durante décadas. A verdade de que ela viveu ao meu lado, mas invisível. De que ela falou, mas não foi ouvida. De que ela existiu, mas não foi vista.
E essa verdade é muito pior do que qualquer acusação, porque acusação a gente pode rebater, pode defender, pode justificar, mas a verdade a gente só pode aceitar e engolir e carregar. Eu só queria que você tivesse me visto. Essa frase me destruiu, porque ela não disse, você não me amou. Não disse, você foi um marido ruim. Não disse, você me machucou. Ela disse, eu só queria que você tivesse me visto. Como se ela tivesse passado 41 anos gritando em silêncio, tentando ser notada, tentando existir para mim, e eu tivesse passado por ela como se ela fosse parte da mobília. Útil, mas invisível. Necessária, mas não desejada. Presente, mas não importante. E o pior, ela ainda me amava. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de todos os nãos, de todas as ausências, de todas as indiferenças, ela ainda me amava. E isso torna tudo ainda mais doloroso, porque veja bem, o inimigo não foi outro homem, não foi outra mulher, não foi traição, não foi briga. O inimigo foi a indiferença, a negligência emocional, o descaso silencioso, aquele tipo de ausência que não faz barulho, que não deixa marca visível, que não chama atenção, mas que mata devagar, mata por dentro, mata a esperança, mata o desejo, mata a vontade de tentar e, no final, mata o amor. Eu matei o amor de Helena por omissão, por escolher o conforto, por escolher a rotina, por escolher a preguiça emocional. Eu escolhi não me esforçar, não fazer questão, não estar presente. E ela, durante anos, tentou me alcançar, tentou me trazer de volta, tentou criar conexão, mas eu estava confortável demais na minha bolha. E quando ela desistiu, eu nem percebi, porque para mim tudo continuava igual. A casa, a rotina, o casamento. Mas para ela tinha acabado há muito tempo. Ela só continuou por lealdade, por compromisso, por medo de ficar sozinha, ou talvez por um resquício de esperança de que um dia eu acordasse. Mas eu nunca acordei. Eu só acordei quando ela morreu. E aí já era tarde, tarde demais. Porque morte não negocia, morte não dá segunda chance, morte não aceita pedido de desculpas. Depois que Helena morreu, eu precisei arrumar as coisas dela. Roupas, objetos, documentos. No fundo de uma gaveta da cômoda, encontrei um caderno, um diário. Eu não sabia que ela escrevia. Ou melhor, eu nunca perguntei, nunca demonstrei interesse. E ali estava, anos de pensamentos, anos de sentimentos, anos de dor silenciosa. Eu li cada página, cada palavra, e cada palavra era uma facada. Ela escrevia sobre mim, sobre nós, sobre o quanto ela se sentia sozinha, sobre o quanto ela tentava se convencer de que eu a amava, mesmo quando eu não demonstrava, sobre o quanto ela queria ser vista, ser ouvida, ser importante. Tinha uma frase que ela repetiu várias vezes, em datas diferentes, ao longo dos anos. Eu sei que ele me ama, eu sei, mas será que eu importo? Será que eu importo de verdade? Isso me quebrou, porque ela sabia que eu a amava, mas ela não sabia se ela importava, e isso é devastador, porque amor sem importância é vazio, é oco, é insuficiente, e eu fiz ela sentir isso durante décadas. Ela morreu carregando essa dúvida, essa dor, esse vazio, e eu não posso mais consertar, não posso mais dizer que ela importava, que ela era tudo, porque ela não está mais aqui para ouvir. Agora eu pergunto para você, que está ouvindo isso agora, você está realmente presente na vida da pessoa que você ama? Você a vê? Você a ouve? Você faz questão? Ou você está fazendo o que eu fiz, deixando o tempo passar, achando que sempre vai ter amanhã, achando que o amor aguenta tudo, achando que só porque você está perto você está junto? Porque deixa eu te falar uma coisa, não aguenta. O amor não aguenta indiferença. O amor não aguenta descaso. O amor não aguenta ausência emocional. O amor precisa de presença,
de atenção, de interesse, de esforço, de fazer questão. E se você não está fazendo questão agora, enquanto a pessoa ainda está aqui, enquanto ainda tem tempo, enquanto ainda tem vida, você vai fazer o que eu estou fazendo agora. Carregar um peso que não sai. Viver com a culpa de ter desperdiçado algo precioso. Viver sabendo que você teve a chance, mas deixou passar. Então, pelo amor de Deus, não cometa o mesmo erro que eu. Não espere até ser tarde. Não espere até a última frase. Não espere até a morte para enxergar o que você tem. Porque quando você perceber, pode ser que já não tenha mais. E aí não vai ter volta. Não vai ter segunda chance. Não vai ter perdão que cure. Só vai ter arrependimento. Para sempre.